Queridos, a paz do Senhor. Domingo passado houve uma convocação mundial. Se eu não me engano, foi às 12 horas ou às 15 horas, horário Brasília, para todo o planeta, para todos os judeus. Eles prepararam até uns papéis para que, naquele horário, todo judeu, em todo o mundo, em uma única voz, repetisse as mesmas palavras. E esta convocação mundial, que eu confesso, eu nunca tinha visto, pastor Eliseu, a primeira vez que eu vi uma coisa dessas, naquela convocação, eles estavam levantando um clamor, clamando pela vinda do Messias. Eita! Tocai a trombeta em Sião, temos moradores da terra, né? Ou seja, quando algo acontece em Sião, prepare-se porque tem coisa vindo por aí. Queridos, eu gostaria de falar sobre esse assunto, que envolve esse assunto, envolve você também. Eu gostaria de dar um tema para essa pregação de hoje, o ciúme dos judeus. Não é um ciúme que eles tiveram a respeito de Jesus, não, porque na Bíblia diz que eles mataram por inveja, não tem nada a ver com ciúme. Então não é um ciúme dos judeus contra Jesus, nem nada disso. Nem é um ciúme das pessoas com relação aos judeus. Mas é um tema muito pouco falado na Bíblia. O ciúme dos judeus, deles com relação a algo que envolve você. E eu gostaria de falar sobre este ciúme dos judeus, que ele foi implantado, previsto, programado por Deus, e ele tem um objetivo muito bem definido pela palavra de Deus, para benefício nosso e futura salvação dos judeus, que agora, domingo passado, estavam clamando por um Messias. Então, a história, queridos, do ciúme, deixe-me explicar que história é essa, do ciúme dos judeus e como que você entra nessa história. É que os judeus, eles nunca aceitaram que Jesus, ele pode ter vindo como pessoa, mas não que ele fosse o Messias. O judeu não acredita que Jesus foi o Messias que eles estavam esperando. E eles têm uma certa, eu não sei nem qual é a palavra para usar, não vou dizer vaidade, mas a palavra era deles, os profetas eram deles, a profecia era deles, o Velho Testamento era deles, e de repente, você cristão, diz que eles estavam errados, que o Messias que eles ainda aguardam hoje, vocês dizem que esse Messias já veio e eles, os judeus, crucificaram. E como se isso não bastassem, para vocês entenderem que ciúme é esse que ele tem, não é raiva, a palavra é essa ciúme mesmo, que eles têm com relação a isso que vocês dizem que aconteceu. E como se isso não bastassem, nós que éramos de fora, nós que não éramos escribas, não éramos profetas, agora dizemos que eles que estão errados. O Messias veio, vocês dizem até assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É dizer na cara deles, vocês rejeitaram o Messias e nós nos demos bem com isso. Entenderam o ciúme dos judeus? E o pior, queridos, assim, eles foram obrigados a engolir isso, porque nem como senhores da nação deles, eles têm força hoje para dizer, não se fala mais nisso, nem tem mais esse negócio de romaria aqui em Jerusalém, acaba com esse negócio de cristianismo, o Messias ainda vai vir. Nem isso foi tirado deles. Então, os judeus engolem essa história de Jesus Cristo aqui, atravessado. Por isso que a Bíblia trata disso como o ciúme dos judeus. O ciúme é quando tiram alguma coisa ou estão de olho em alguma coisa que é minha.
Entenderam por que é ciúme, queridos? Porque a palavra era deles, o Messias era deles. E você está dizendo que eles perderam o Messias, que o Messias é de vocês. E o pior, vocês dizem que o Messias que eles estão esperando se chama Anticristo, que vai tentar passar, dar um cangapé neles. Entenderam? Eu estou doido para dizer, da raiva dos judeus, mas eu vou usar a palavra que a Bíblia diz, o ciúme. Vocês tomaram alguma coisa que era deles, ainda esfregam na cara deles. Queridos, Jesus, eu procurei tanto esse versículo. Vocês acreditam que Jesus falou disso? Se vocês forem ver, acho que é João capítulo 5, está aqui, versículo 43, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, João 5, 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, mas se outro vier, em seu próprio nome, a esse aceitareis. Para eles isso soa como que uma agressão, queridos. O Messias que a gente diz que veio, que eles não acreditam, ainda diz que um dia virá alguém que a gente chama de anticristo, e a essa pessoa os judeus vão ouvir, pois eles estão esperando ainda essa pessoa. Eu achei estranho, pastor Eliseu, que nós recebemos algumas israelitas lá na casa dos meus pais. Uma delas era paraquedista, todas elas tinham servido o exército, atiravam com fuzil. Meu Deus do céu, são umas guerreiras assim, as mulheres, né? Elas diziam com a cara mais lisa do mundo que não acreditam em Jesus. Para vocês parece agressivo, agora imagine para eles tudo isso que a gente diz contra a fé deles. Amém, queridos? Então eu gostaria de explicar por que Deus estabeleceu esse modus operandi de, como plano dele, colocar um ciúme nos judeus, e este ciúme fez com que você se desse bem. E este ciúme faz parte de um plano que vai salvar a nação de Israel por completo e de uma só vez. Os irmãos já tinham ouvido falar sobre isso? Então vamos ver na palavra de Deus, não é Velho Testamento, é no Novo, né? Eu vou ler aqui em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 7, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, porque eu gostaria de falar um pouco sobre escatologia, queridos, porque já que eles estão esperando esse Messias, então eu preciso para dizer onde que este ciúme vai fazer seu efeito maior, eu vou precisar então falar sobre escatologia. Então diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 7, que diremos, pois, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos, que são vocês, o alcançaram, e os outros, que são eles, os judeus, eles foram o quê? Endurecidos. Espera aí, quem endureceu o coração dos judeus para que eles negassem a Cristo? Foi Deus? Mas isso é justo? Por que Deus fez isso? Quando a gente for ver aqui, a gente vai ver que Deus, quando fez isso, Ele tinha razão. Ele fez isso por conta da incredulidade deles. E nesta pisada de bola, nessa deslizada dos judeus, você foi agraciado. E diz assim, versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. É como se o judeu ficasse embriagado. Queridos, eu acho, é incrível como eles não acreditam, eles engolem essa história. E o pior é que lá tem um monte de igreja, pastor, todo ano tem romaria não, tem visita do povo, né, para a romaria também. E eles têm que engolir aquilo, um monte de cristão. Aquilo é como que dando um tapa na cara deles, dizendo, olha, está vendo, vocês rejeitaram o Messias de vocês. E aqui está dizendo que esse entorpecimento deles, que é estranho para a gente, aqui está dizendo que Deus lhes deu espírito de entorpecimento. E diz assim, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Está escrito. E vale para a nossa época aqui em 2021. E diz Davi, tornem-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas, para eles não enxergarem o que está à frente.
Ou seja, por conta da incredulidade dos judeus, Deus fechou os olhos deles. E eu sei que tem igreja, eu não vou aqui dizer o nome para não cometer nenhuma asneira aqui, que fala mal dos judeus e não gostam deles. Eu não vou nem dizer aqui para não... Todo mundo aqui sabe qual é. Mas eu dou graças a Deus, porque esta igreja ama o povo de Deus. Eles podem ter pisado na bola, feito o que for, mas Deus ainda tem um plano com os judeus. E não tem como isto ser negado. Vai se cumprir. E eis aqui o objetivo do ciúme. É no cumprimento desse plano. Queridos, eu espero que após essa palavra a gente saia daqui, primeiro, mais grato a Deus, porque os preços estão subindo, aumento de gasolina e muita gente reclamando. O que eu vou mostrar aqui, eu ouso dizer, vocês não sabem o que é carestia nem falta de alimento. A gente está vendo hoje sobre a pandemia aí do Covid-19. Eu sei que ele é real, é letal, é um problema sério mundial, mas em proporções, escutem o que eu vou dizer, o mundo não sabe o que é epidemia. A gente fica comentando agora na mídia sobre modificação genética para soldados, mas a gente vai ver lá no futuro animais que ninguém sabe se aquilo ali é mutação genética, um tipo de raiva injetado neles que não existe, a gente vai ver. Hoje em dia a gente não tem muito problema com animal, a não ser com alguns pombos aí em algumas cidades, ou cachorros com raiva. A humanidade não sabe o que é problema com animal. Não tem nem ideia. Nunca viu animal sendo arma letal. E a gente vai mostrar isso aqui na Bíblia. Então hoje, pastor Eliseu, o mundo está vivendo, eu ouso dizer, comparado com aquilo que virá, hoje é um paraíso e as pessoas estão reclamando de barriga cheia. Eu dou graças a Deus porque a igreja não vai passar por esta onda que eu vou comentar aqui. Mas o mundo hoje não sabe o que é isso, mas um dia eles vão saber. E tudo isso entra na história do tal do ciúme. Então vamos lá, queridos. Então o versículo 11 diz assim: digo, pois, os judeus tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Para quê? Para os incitar ao ciúme. Então a salvação que veio para vocês, Deus tinha um plano que com esta salvação os judeus se sentissem enciumados, porque algo que era para eles, que Deus trouxe para eles, cumpre-se aquilo de João, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos, aí abriu para o mundo inteiro, que o receberam, deu-lhes o poder. E aqui está dizendo que Deus permitiu, projetou isto, exatamente, você recebendo a salvação que era para eles, para que eles se sentissem enciumados. E este ciúme, os irmãos vão ver que será necessário para a restauração final da nação de Israel. Versículo 12, ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, ou seja, de vocês, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se na queda dos judeus a salvação foi distribuída para a humanidade inteira, aqui a Bíblia está dizendo, imaginem quando eles aceitarem o Messias. E é interessante, queridos, a Bíblia diz aqui o que é que vai acontecer, eu quero ler para os irmãos, o que é que vai acontecer quando os judeus realmente eles receberem não o Messias que eles esperam, porque eles vão quebrar a cara com um bicho chamado Anticristo. Mas aquele Messias que eles crucificaram, eles vão reconhecer, nós lhe matamos, nós lhe crucificamos. E vão aceitá-lo. E quando isso acontecer, é o que ele chama aqui de plenitude, ou seja, a plenitude dos judeus. Então diz assim o versículo 13, convosco falo, gentios, e enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu vou glorificar o meu ministério, para ver se de alguma maneira eu posso incitar ao ciúme os da minha carne, ou seja, os judeus, e salvar alguns deles. Versículo 15, pois se a sua rejeição, os judeus não rejeitaram Cristo, pois se a sua rejeição a Jesus, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Rejeição e admissão são dois opostos.
cara rejeita ou ele admite. Então a rejeição trouxe a salvação para vocês. E a admissão deles a Cristo vai trazer o quê? Então ele diz aqui que esta admissão será a vida dentre os mortos. Pastor Dovim, que conversa é essa? Que quando eles receberem um sinal, algo que vai marcar, será a vida entre os mortos? Que negócio é esse? Então me permitam, queridos, essa é uma das partes lindas da Bíblia, explicar que sinal é esse, que quando a plenitude dos judeus for cumprida, o sinal será a vida entre os mortos. Então me permitam dar um salto aqui antes da gente continuar. A vinda do Senhor, como a gente falou aqui em algum culto, em alguma pregação atrás, a vinda de Jesus será um dia terrível, o dia do Senhor, que é um dia de ajuste de contas. Todos os profetas do Velho Testamento falam do dia da vinda de Jesus como um dia terrível. Eu até disse para os irmãos que eu não quero estar aqui nesse dia. Deus me guarde, porque ele vai acontecer no final da grande tribulação. E eu não quero estar aqui, meu amigo, para ver esse negócio, não. Eu quero estar aqui no que vai acontecer 7 anos antes da vinda dele, que é um fenômeno chamado arrebatamento da igreja. Que é aquilo que a gente disse da porta da arca, né, que ela se fecha, 7 dias depois veio o dilúvio, ou seja, 7 dias depois tem o encerramento do juízo de Deus. Jesus dizendo que a vinda dele seria semelhante aos dias de Noé. Entra na arca, a porta se fecha, 7 dias depois, pum. Jesus dizendo, minha vinda vai ser assim. Então, 7 anos antes dele vir para restaurar o povo judeu, onde o ciúme tem seu acontecimento máximo, e eu vou explicar como. 7 anos antes, a porta da arca se abre, Jesus leva a igreja. Por que então dessa história que o sinal da volta de Jesus é um sinal de ressurreição dos mortos? Por quê, queridos? No dia da vinda de Cristo, na Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, não sei se eu estarei vivo daqui para lá, mas se eu estiver, sim, não vamos passar na frente dos que já morreram. Ou seja, imaginem, queridos, eu gosto de falar de Adão, pastor dizer, porque foi o primeiro, o 01, o mais antigo. Adão vai ressuscitar, queridos. Todos os profetas, imagina o rei Davi, todos os profetas, eles vão voltar a corpo natural, e a Bíblia diz que quando a terra der os seus mortos, ou seja, eles ressuscitarem, eles terão seus corpos juntamente conosco que estaremos vivos. Então agora, tanto os que morreram, que ressuscitaram, quanto nós os que estivemos vivos, vamos ter nosso corpo transformado em um corpo chamado corpo glorioso, e juntos seremos arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Amém? Este mesmo povo, eu quero me citar aqui, Adão, que tinha morrido, junto com os profetas e todos que morreram na fé, junto conosco, passaremos 7 anos numa festa chamada Bodas de Cordeiro, 7 anos aqui na terra, o equivalente aqui na terra, porque lá no céu não existe esse negócio de contagem de tempo. Só quem sofre a ação do tempo é a nossa dimensão aqui. Isso é mostrado por toda a universidade do mundo. Então lá não faz sentido. Então, mas durante aquela festa, onde vai ter o tribunal de Cristo, para a gente receber os galardões pelo que a gente fez de bem e de ruim. Não é verdade, pastor Eliseu? E de ruim, está escrito na Bíblia, pelo nosso corpo, a gente vai receber como crentes a nossa recompensa, não para condenação, mas é juízo isso, é justiça. A gente vai receber pelas coisas boas e más que a gente fez, mas não perde a salvação, né? É o galardão de Deus. E, além disso, haverá uma festa chamada de Bodas do Cordeiro. Quando isso acabar lá em cima, já terá se passado aqui na terra 7 anos. Então, é quando o judeu já reconheceu, o ciúme já fez o efeito, eles reconheceram, aí Jesus volta, não mais como o filho de carpinteiro. Porque o choque para os judeus foi que eles esperavam um Messias libertador. Pastor Eliseu, imagina a chacota dos romanos. Jesus, em vez de entrar em Jerusalém montado numa charrete 2.0, puxada por cavalos belíssimos, queridos, Jesus não entra nem numa jumenta, ele entrou num filhote de jumenta. Quem fala que teve uma mãe junto, lá uma jumenta, é Mateus. Marcos não fala não. Lá em Mateus, Jesus manda trazer a jumentinha
e o jumentinho viria junto. E Jesus, na hora de montar, a jumentinha foi olha que caravana linda aos olhos dos romanos. Está lá uma jumenta do lado. E Jesus montado. Pastor Eliseu, parecia brincadeira um negócio desses. Montado num judeu. Me permita dizer, pastor, eu acho que foi a propósito. Deus fez aquilo. Porque Jesus dizia abertamente: meu reino não é deste mundo. Os judeus esperavam um Messias libertador. Mas o Messias veio libertar sim. Oh, glória! Mas o reino dele não era daqui. Eu fico imaginando, pastor Eliseu, a chacota dos romanos. Rapaz, teu rei é forte mesmo, viu? Pô, entrou em Jerusalém montado num jumento. Os judeus devem ter engolido muito. Eles que esperavam um grande e poderoso homem forte. Eu não vou dizer que não tiro a razão deles não, porque eles não têm razão. Mas para eles foi um baque, a forma como Jesus se apresentou. Essa incredulidade deles fez com que você fosse abençoado. Então respeite o povo judeu. Foi no plano de salvação deles que você se deu bem. Respeite os judeus. Eu ouso dizer, ame esse povo. Então, queridos, quando acabarem os 7 anos que a igreja voltar, Jesus disse que vai voltar com poder e grande glória e com os anjos dele. Então Jesus não vai descer como filho de carpinteiro não, vai descer como todo-poderoso. É ali que Israel, que já estava clamando, o ciúme já tinha feito efeito, ele já estava clamando por aquele Messias, reconhecendo que ele não era o cabra safado que eles estavam esperando, vou falar dele também, mas que o Messias dele realmente era aquele que eles crucificaram e vão clamar por ele. Na hora que Jesus descer, aqui eu vou mostrar para vocês que Israel é liberto todo de uma vez só. Deus vai salvar a nação por completo, de uma lapada só, como diz o nordestino. E vai estabelecer aquele reino que Hitler tanto paquerou com eles. Queridos, Hitler queria criar o terceiro Reich. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? Reich é reino. E Hitler dizia que o terceiro Reich duraria 1000 anos. Só que a Bíblia diz que os judeus estariam participando do Reich, ou do milênio, o reino celestial, o reino de Deus, com a nação israelita, não sem ela. Os judeus, os alemães, com Hitler, quiseram implantar o terceiro Reich sem a nação de Israel, por isso que quiseram exterminar os judeus. Entraram pelo cano. Porque o terceiro Reich será reinado por Jesus Cristo. E não pelo bigodinho lá. Aleluia. E uma coisa que vai marcar fortemente o Reich, o reino milenial, é que os mortos poderão ser vistos pelas pessoas que ficarem ainda aqui, que não forem para o céu, que escaparem da grande tribulação ainda, que serão bilhões de pessoas. Eles vão poder ver Isaías, vão poder ver Adão, o 01. Quero dar um cheiro naquele camarada, viu, pastor? Eles vão poder ver todos os profetas, eles vão poder ver João Batista, aquele que arrancaram a cabeça deles. As pessoas vão poder ver, porque os mortos que eles conheciam apenas por livros estarão andando no meio deles. Amém, queridos? Esta característica é o que marca a plenitude dos judeus, que aqui diz que será a vida entre os mortos. É o símbolo. Amém? Esse dia vai acontecer. Então vamos chegar na história do ciúme. E se as primícias são santas, porque a gente fica falando desse negócio do judeu, é muito fácil meter o pau nos outros, queridos. Mas palavra séria é o que vocês vão ver aqui. A Bíblia tratando deste assunto exatamente. E o aperto no parafuso para a gente, viu? Olha só o que diz aqui. E se as primícias são santas, versículo 16, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos, que são os judeus que não creram, eles não estavam enxertados na videira, né? Se alguns dos ramos foram quebrados, e sendo tu zambujeiro, estou doido para dizer planta ruim, chamando você de planta ruim, me chamando, jambuzeiro,
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo, não te glories contra os ramos, não se glorie em cima dos judeus. Palavra de Deus. Não se glorie deles. Se contra eles tu te gloriares, considera isto: não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí aqui diz, está bem, é verdade. Os ramos foram quebrados para que você pudesse entrar. Mas olha o que é que ele diz. Pela sua incredulidade, versículo 20, eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas... Não tema não para ver uma coisa? Olha aqui, o temor de Deus, pastor, mais uma vez aparecendo. Tema. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tema, meu filho. E diz assim o versículo 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, porque Jesus era judeu, queridos, os profetas eram judeus, os sacerdotes eram judeus, eles eram o ramo natural da oliveira. Então aqui diz, pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, faça besteira para ver uma coisa. Como diz o nordestino, né? Faça besteira para ver uma coisa. Ande com a vida relaxada fazendo besteira. Porque se os ramos naturais foram cortados e um jambuzeiro foi enxertado, tema que para Deus também cortar um jambuzeiro, meu filho, é do mesmo jeito. Considera, pois, duas coisas, a bondade e a severidade de Deus. Olha que palavra. Eu vou considerar duas coisas. Porque esse negócio de oba-oba, queridos, eu não estou dizendo que oba-oba é ruim, não. Mas igreja só de oba-oba é um problema. Porque isso é a bondade de Deus. Jesus é maravilhoso, oba, maravilha. É verdade. Mas aqui me manda, não está me pedindo, considerar duas coisas, a bondade e a o que de Deus? A severidade. Considere isso. Para com os que caíram foi severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. Então tem um se aí. Esse negócio de uma vez salvo, não, eu estou salvo para sempre. Aqui está dizendo, considere as duas coisas, viu, meu filho? Porque é possível se cortar, sim, quem está enxertado. Aprenda a lição com os judeus. Essa história, não, Deus já me salvou, vou viver uma vida relaxada. Vai para ver uma coisa. Também eles, versículo 23, se não permanecerem na incredulidade, queridos, vai chegar um dia em que o judeu não vai mais permanecer na incredulidade. Então diz assim, também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois todo-poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Amém, queridos? Os judeus serão recolocados. Este será o ápice da história. Este dia é o que vai marcar a data 7 anos antes para você ser arrebatado. Então respeite o plano de Deus que ele tinha com os judeus. Versículo 24. Se tu foste enxertado no natural jambuzeiro se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, foste enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então respeite o povo judeu. Não quero, irmãos, versículo 25, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Meus irmãos, os irmãos poderiam repetir esse versículo comigo? Assim, essa parte. Que o endurecimento veio em parte para Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olhe, Israel vai ser coração duro até que a plenitude nossa como gentios aconteça. Ele falou que quando houver a plenitude dos judeus,
vai acontecer aquilo dos mortos ressuscitarem, o povo poder ver. Aí aqui ele está falando de outra plenitude, a plenitude dos gentios. Então, esta plenitude dos gentios é o que fecha, queridos, a ciumeira entre a nação de Israel. Me permita dizer, você como igreja, tá certo? E eu gostaria de comentar um pouco sobre isso, sobre esta plenitude dos gentios. Queridos, quando a igreja for arrebatada, então a porta da arca se fecha, que é a facilidade, a pessoa entra na arca, 7 dias depois vem o dilúvio, ou seja, o desfecho da ira de Deus vem 7 anos depois, que a porta da arca, que é o arrebatamento da igreja, quando esta porta se fechar, ou seja, Jesus arrebatou a igreja, se cumprirá um período de 7 anos sobre a terra, que a Bíblia chama de grande tribulação. Então, queridos, não adianta, aqueles que foram arrebatados na vinda de Cristo, vão escapar do líder mundial, que se chama Anticristo. Este cara é quem vai se apresentar para os judeus, dizendo: eu sou o Messias que vocês esperam. O judeu esperava um líder mundial da raça deles. Esse Anticristo será da descendência de Moisés, será judeu, de descendência de Judá. Este camarada será um grande líder mundial, respeitado por todas as nações. Vocês estão vendo como ele se encaixa muito mais do que esse Jesus que vocês pregam, como um grande líder. Vocês estão vendo o ardil de Satanás para dar um cangapé nos judeus, enrolá-los. Mais algumas coisas corroboram com esse fato, além dele ser bem visto, querido e um líder mundial. Quando a moeda deixar de existir, e durante a grande tribulação não vai haver moeda, será um crédito, né, como na mão direita ou na testa, ninguém compra, ninguém vende, quem não tiver aquilo dali. E a Bíblia diz que quem aceitar aquele sinal não tem mais salvação para ele. Portanto, durante a grande tribulação ainda haverá possibilidade de salvação para quem rejeitar, não aceitar o sinal da besta. E eu falei aqui, se o que a Bíblia diz é literal, a pena será por decapitação. Ele vai mandar ver. E a única nação que será permitida de ficar fora disso é Israel. Vocês estão vendo como Israel vai se sentir? Meu amigo, esse cara realmente, eu acho que ele é o Messias. Deixou a gente de fora desse negócio porque isso vai contra a fé da gente. E ele é judeu, então ele é o nosso rei, ele é o nosso Messias. Um segundo ponto, este camarada, ele vai resolver o problema da construção ou reconstrução do templo de Israel. Queridos, ele vai reconstruir o templo, que a gente chama de Templo de Salomão. Eu não sei como é que vão se chamar lá no futuro. Aquele vespeiro que a gente um dia desse ministrou sobre isso aqui. Então ele tem tudo para se mostrar que ele é o Messias, não que a gente prega, mas que os judeus estão esperando. E este camarada vai culminar o reinado dele no meio dos 7 anos, quando ele vai se apresentar, o templo já terá sido construído, e ele vai se apresentar no templo dizendo que ele é o Messias que os judeus esperavam. Mas algo acontece que os judeus que iam cair na armadilha, ou eu não vou dizer que eles iam cair, abre os olhos dos judeus, e o ciúme entra nessa parte aí. Deixe-me explicar por quê. Ninguém pense que o anticristo vai ser um camarada fácil de lidar com ele, porque se você for ver lá em Apocalipse, no capítulo 6, que vai falar sobre os 4 cavalos, diz lá 6:2, olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Tem tradução que diz que ele saiu vencedor e para vencer. E alguém acha que este cavalo branco é Jesus. Não é. Isto não é verdade. Este cavalo branco é um símbolo do anticristo. E diz que o camarada é bom de briga, de articulação. Diz que ele sai com uma espada e ele sai vitorioso e sai para vencer. Não vai ter alívio, queridos. Esse camarada, quem ele pegar, que não quiser aceitar o sinal dele, ele vai destruir.
Ele vai matar. E ninguém pense das pessoas que ficarem aqui na terra, que não subirem no arrebatamento, que Deus vai trazer alguma misericórdia, porque quando a gente vai ver na palavra, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte, ó: se alguém deve ir para o cativeiro, isso durante a grande tribulação, versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10, se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Não tem escapatória. Deus não vai aliviar para ninguém. A salvação durante a grande tribulação vai ser conseguida com sangue. E aqui o versículo termina dizendo o seguinte: nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Nisto o que, queridos? Em que se tiver que ser preso será, se tiver que ser morto será? Sim. A perseverança dos santos, ou seja, o camarada que perseverar, ele sabe que vai morrer. Isso é perseverança, viu? Hoje em dia está num bem bom medonho. É fácil demais ser crente hoje. Mas quem ficar vai ver. A perseverança e a fidelidade dos santos. Santos aqui significa separado. Aqueles que disseram, nós não queremos o sinal do anticristo. Mas eles sabem que Deus não vai poupar a vida deles. Eles não querem ficar para um negócio desses? Eu não quero. Querem ver a vinda de Jesus? Eu não quero. Eu quero participar do arrebatamento da igreja. Então, ele, pastor, que é o que os judeus vão achar que é o Messias, aqui está dizendo que esse cara vai sair vencedor e para vencer. Ele vai ser muito forte. O brabo, queridos, é que durante o início da grande tribulação, durante os 3 anos e meio iniciais, ele vai massacrar quem não aceitar o sinal dele. Mas os cavaleiros não foram soltos, queridos, ainda neste período. Só o primeiro, que era ele mesmo, que era o cavalo branco. Acontece que, quando houver aquele problema das oliveiras, e aí está o ciúme, me permitam explicar um pouco sobre essa questão do ciúme. Os judeus até hoje, eles escutam a pregação do Evangelho, que nós dizemos que eles mataram o Messias. Nós dizemos que um dia vai ter o anticristo, que vai durar 7 anos, que vai acontecer assim, 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 assim. Esta palavra, ela é massificada, ela é pregada, e ela vai ser repetida, feito um disco furado, durante a grande tribulação, por 2 homens chamados as 2 oliveiras, e por aqueles 144 mil judeus que vão pregar pelo mundo. Esses camaradas é que vão dizer para o judeu, aquilo que os cristãos diziam se cumpriu. Os cristãos não diziam, vamos pregar para eles, que Jesus viria arrebatar a igreja dele, está aí, ó. Veio e arrebatou, cumpriu a promessa deles. Jesus não dizia, eles não diziam que o cara seria um líder, que seria assim, assim, assado, está aqui, se cumpriu. Então eles vão pregar, e os judeus, que sempre guardaram essa palavra, de que a gente falava que eles tinham matado o Messias, aquilo vai começar, pastor Eliseu, a incomodá-los. Aí eles pensarem, rapaz, será que esse povo tinha razão? Essa história que a gente engoliu, atravessado durante centenas de anos, será que esse povo tem razão? Então a ciumeira que eles engolem a gente hoje faz parte do plano de Deus, para eles lá na frente poderem comparar e ver realmente tudo que os cristãos disseram se cumpriu. Será que nós matamos o Messias? As 2 oliveiras foram mortas de jeito, e eles foram arrebatados do jeito que os cristãos disseram. Começou a tribulação terrível desse camarada. Tá aí, se cumpriram que os cavaleiros estavam previstos num livro chamado Apocalipse dos crentes. Oh, glória! Aquilo tudo que era ciumeira deles em uma pedra no sapato, vai começar a ser, pastor, a referência que eles vão ter, para eles entenderem que realmente o Messias veio e eles crucificaram. E quando os cavaleiros são soltos, queridos, aqui fala do cavalo branco, que é o próprio anticristo, depois vai entrar o cavalo vermelho, e quando a gente vai ver, no capítulo 6, versículo 4, diz assim, então saiu outro cavalo vermelho. Isso aqui vai ser uma pregação para os judeus, queridos. Esta ciumeira é a comparação deles. Rapaz, não é que esse povo tinha razão. Como era que eles iam dar crédito a isso?
se nada disso acontecesse, mas se uma profecia atrás da outra, que os crentes diziam, se cumpriu, que eles foi um plano de Deus, essa ciumeira. Deus colocou a gente com uma pedra no sapato para eles, foi exatamente para isso, para dar um monte de referência para eles, para a futura restauração do povo de Israel. Então diz assim o versículo 4 de Apocalipse 6. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Queridos, o cavalo vermelho é guerra que nem presta. A humanidade, mais da metade, segundo o livro de Apocalipse, vai morrer durante esse período. A gente vive aqui reclamando que Natal é uma das cidades que tem o maior índice de violência no país. Nós não sabemos o que é violência. Ouviram? Quando a gente começar a ver um querendo matar o outro, a humanidade revoltada, país contra país, gente contra gente, sabe? Alguma coisa vai acontecer que talvez liberem até a morte. Não duvido de nada disso, para dizer que isto vai se assemelhar a um cavalo vermelho, onde a morte será entre os homens, uns contra os outros. E Israel vai ver isso. Em seguida vem o cavalo preto, queridos, que é o versículo 4, que diz assim: então saiu outro cavalo, é o vermelho, né? E o cavalo preto, versículo 5. Então, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem, e olhei, e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes. E ele vai começar aqui a falar sobre uma medida de trigo. Deixa eu traduzir aqui para os irmãos. Vai haver uma fome tão triste, uma escassez tão violenta de alimentos. Queridos, escute isso que é para você agradecer a Deus, o fato de você estar hoje aqui e estar salvo. Pastor, é lógico, se um camarada vem com autoridade, quando termina a metade da grande tribulação, ele mostra as garras dele e começa um reinado tenebroso, em seguida aparece um cavalo vermelho, onde a mortandade acontece entre as nações, ao ponto de mais da metade do planeta morrer. Onde é que vai ter gente trabalhando para colheita, queridos? Eu desconfio que Israel guarda em celeiros mantimentos para mais de 3 anos. Porque não tem condições de, durante a segunda parte da grande tribulação, ter plantação, queridos. A guerra vai ser tão triste e o cavaleiro que vem vai ser tão desgraçado que não vai ter como o Brasil produzir aquele alimento. Queridos, hoje você pode encher a cara de comida indo para um supermercado aqui. Você pode reclamar que é caro, caro vai ser naquela época. E não vai haver para quem queira comprar. Diz aqui que vai haver uma fome tão triste que ele fala 2 medidas, quer dizer, como comparar. Israel passou por isso. Eles comeram cocô de pombo quando eles foram sitiados. Isso é um extremo. Vender na feira cocô de pombo para não morrer de fome. As mães, quando um filho morria, a vizinha combinava: olha, eu tenho um filho que não morreu ainda, a gente come o seu primeiro que morreu, quando o meu morrer, a gente come o meu. Esse povo hoje não sabe o que é passar fome, não. Mas esse período aqui vai servir de referência para os judeus. Se cumpriu o que os cristãos diziam. A gente que não gostava da palavra deles, do que eles diziam contra a gente, está se cumprindo profecia atrás de profecia. E o último cavaleiro, que é o do cavalo amarelo, ele se chama Morte, e o inferno diz aqui que o seguia, versículo 8. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com espada. 4ª parte da terra hoje corresponde a 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas hoje. E ele diz ainda mais: para matar com espada, com fome, é lógico, com fome, não vai ter o que comer. Vai matar com a peste. Então, quem hoje pensa que o coronavírus, não estou aqui tirando o poder maligno desse vírus, ele é letal, sim, é uma desgraça, mas nós não sabemos o que é peste. Lockdown não vai ser nem necessário, vai ser um morte-down. Viu, queridos? Hoje a humanidade está vendo coronavírus, isso vai ser fichinha na frente do que vai acontecer. E aqui fala sobre algo que a gente ainda está para ver, viu?
que a outra mortandade seria com as feras da terra. Desconfia-se aqui que vai ter uma arma que é tipo uma raiva, que vai pegar nos animais, que os animais vão ficar doidos, vão sair mordendo o dono. Vai ser uma tristeza, as feras da terra. É um pensamento. Ou alguma arma biológica com animais, infectando a nação, tipo um vírus novo da raiva. Não sei nem se raiva é vírus, o que é. Uma coisa dessas ruim como a raiva. Isso é o que espera. E o judeu vai assistir uma coisa atrás da outra. E é interessante que as oliveiras e os 144 mil terão pregado sobre Apocalipse para eles. Então vai chegar um ponto em que quando todas essas profecias que nós dizemos hoje aqui vão se cumprir aos olhos dos judeus, e eles estarão, queridos, eu gosto sempre de falar, lá tem o vale do Armagedon. O vale do Armagedon, ele tem muitos subterrâneos dos judeus. Ali tem cidades, queridos. Ali é um queijo suíço. A Bíblia diz que eles vão correr para aquele vale. Logo, lá tem subsistência para eles. Eu acredito que o judeu guarda alimento para mais de 3 anos de lockdown mundial. Eles vão correr para o vale do Armagedon, tem alguma coisa lá. Um amigo meu disse que estava lá andando por Israel e tinha uma montanha lá, na osso de rocha, de repente sai um caça de dentro da montanha, queridos. Os caras têm pista de voo, de caça, dentro de montanhas. Então, o povo judeu vai correr para lá, eles vão estar, queridos, num sofrimento tão terrível, uma perseguição tão gigantesca, exatamente de acordo como as profecias mostram e o Novo Testamento mostra. Isso será utilizado. Então, finalmente, este ciúme que gerou tanta referência para os judeus, vai chegar ao ápice, que se cumpre aquele versículo que diz assim, a plenitude deles chegou. Então o judeu vai reconhecer, realmente, tudo que esse povo disse, se cumpriu. E eu vou usar aqui minhas palavras, tá certo? Esse triste desse Messias que a gente achava que era o nosso, é um farsante, um criminoso. Eles vão reconhecer que aquele camarada não vale nada. Porque a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio ele vai mostrar para que ele veio, as garras dele. O reinado dele vai ser horrível. Nada daquilo que ele dizia ser, será exatamente como o livro de Apocalipse mostra. E lembre-se que Apocalipse não está na Bíblia dos judeus, viu? Então eles vão reconhecer, realmente se cumpriu, item por item. Nós, infelizmente, matamos o nosso Messias. E eles disseram que a gente tem que clamar por ele. Então vamos fazer o quê? Vamos clamar por ele. Eles disseram que a gente tinha que pedir perdão a ele, reconhecer as besteiras que a gente fez. Então vamos pedir perdão e vamos pedir que ele venha. O que aconteceu domingo passado, um clamor planetário dos judeus, vai acontecer naquele dia, pastor Eliseu. Domingo passado foi um dia marcante, queridos, porque isso vai voltar, vai se repetir naquele dia, onde eles, combinados, como fizeram domingo passado, vão dizer, ei gente, fizemos o que não deveríamos ter feito, vamos clamar por ele, e a nação inteira vai dizer Maranata. Nos perdoe, a gente matou o Senhor. Pelo amor de Deus, venha que a gente não aguenta mais. Quando isso acontecer, o versículo que eu li que diz que a plenitude dos judeus terá chegado, então Jesus, ouvindo o clamor deles, o reconhecimento deles, o pedido de perdão deles da nação judaica, Jesus vai voltar com os seus anjos, com poder e grande glória. Nós estaremos lá naquele dia. Nós vamos descer juntamente com ele. Nós vamos assistir essa cena. E aqui se cumpre esse versículo que diz assim, Romanos, versículo 26, o 25 fala, né, que então a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, quando o último gentio foi morto. Interessante isso, queridos, que
Na Bíblia fala o seguinte, que quando os gentios que foram mortos pelo anticristo vão clamar a Deus, dizendo, Senhor, vinga o nosso sangue dos que estão na terra, então Deus não permite até que se cumpra o número dos gentios. Então, quando o último gentio for morto e que não aceitou o sinal da besta, entrou o último camarada no céu, que uma vez que ele morre, ele é salvo. Cumpriu-se a plenitude dos gentios. Não tem ninguém mais para pregar para eles, porque as 2 oliveiras foram mortas, o último gentio foi morto que não aceitou o sinal, ficaram somente os judeus com todo o ensinamento e o poder de tomarem uma decisão na mão deles somente. Nós cremos ou nós não cremos nisso, tudo o que aconteceu? Essa palavra, irmão Levi, ela é válida para hoje quem não aceitou Jesus ainda. O poder da decisão está na sua mão. O que é que eu faço com tudo isso que foi pregado? Eu creio e me arrependo e peço perdão ao Senhor e me entrego a Ele como Salvador. Ou eu não creio? Isso vai acontecer, que coisa linda, isso vai acontecer com os judeus, quando a nossa plenitude terminar. Aí vai ter a plenitude deles, queridos. Diz, então, assim, versículo 26, todo o Israel será salvo. Olha que coisa linda. Nesse dia que a gente voltar com o Senhor para salvá-los, aqui diz que, então, todo Israel será salvo, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Deus vai perdoá-los, queridos. Mas eles erraram tanto contra Jesus, e você, que não aceitou Jesus ainda, não errou nada? Assim como diz que de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, isso acontece hoje, querido, com quem se rende a Ele. Ele continua agindo do mesmo jeito, sendo o libertador e perdoando as iniquidades nossas. Ainda é tempo de nós entrarmos nesse corpo. E quem não entrou ainda, cuide pela sua vida, tenha cuidado. Ainda dá tempo de você se render ao Senhor. Esta será a minha aliança com eles, com os judeus, quando eu tirar os seus pecados. Que coisa linda! Essa também é a sua aliança, queridos, que Deus faz com você, que não aceitou a Ele ainda, e quem está me ouvindo pela internet, Ele está lhe aguardando para fazer com você exatamente desse jeito. Lhe perdoar e lhe tirar os seus pecados, porque com eles você jamais verá a Deus. E esse trecho de Romanos diz, queridos, que esta graça, essa misericórdia, foi a mesma misericórdia que nós tivemos. Então não vamos atirar pedras nos judeus, vamos orar por este povo e vamos ficar cientes que a situação que você está hoje é motivo, se você não orou ainda agradecendo a Deus por alguma coisa, eu lhe dei aqui um monte de motivos, eu lhe mostrei que você tem hoje de dar muitas graças a Deus. O Brasil está de cabeça para baixo, está um paraíso comparado com isso daqui. E a porta da arca ainda está aberta. Oh, glória! Pastores, eu sou feliz que essa palavra não acabou ainda, não é? Não é verdade, queridos? Essa história não acabou ainda. A porta da arca ainda está aberta. Glória a Deus por isso.